Quando você vê um homem que tem sucesso, como Júnior Moraes, né, tendo o sucesso que tem, isso, e pela constância ao longo do tempo, que não para de crescer, entende? Isso não é coincidência. Ele fez alguma coisa diferente de quem não tem sucesso. Talvez eu esteja falando para você. Mas falando de filhos, de identidade, eu vejo muitos pais assim: menino, faz isso, menino, faz aquilo outro, menino, você tem que fazer isso. Acorda, dorme, estuda, escova os dentes, toma banho, vai pro colégio, volta, arruma o quarto, faz isso, estuda, faz inglês, faz tua tarefa de casa. É uma loucura no fazer. E os pais se dedicam muito no que o filho tem que fazer, para que, se o filho fizer tudo certinho, ele vai ter sucesso. É o fazer e o ter. Mas os pais esquecem que antes do fazer é quem ele é. É a identidade, é o que você faz para seus filhos. Então, eu pego para todos os meus filhos. Eles fazem alguma bobagem e eu olho nos olhos. Filho, quem você é? Ele faz assim, eita. Fala para mim. Pai, eu sou filho de Deus, eu sou vitorioso. Eu sou determinado, eu sou educado, eu sou respeitoso, eu sou honroso. É tudo isso, tudo isso. E isso que você fez combina com quem você é? Aí baixa a cabeça. Não, pai. Filho, o que combina com você? O que tem a ver com quem você é? Pai, desculpa, tá? Desculpa, pá. Aí me dá um abraço, dá um beijo. Eu não tenho que estar brigando com meus filhos, gritando, berrando, nem mandando eles fazerem isso ou mandando eles fazerem aquilo. Porque se ele o que você está fazendo com seus filhos? Se o meu filho sabe quem ele é, naturalmente ele vai fazer as coisas certas. E se ele e se ele faz, ele vai ter o sucesso que eu quero que meu filho tenha. Então é importante te passar isso para as pessoas, né? E eu queria, assim, também que as pessoas entendam que nós não somos perfeitos em educar nossos filhos. Eu, especialmente, eu tive que buscar muita ajuda, eu e minha esposa, porque eu realmente era assim. Eu exigia muito dos meus filhos, pequeno, do Luquinho, então, foi o primeiro. Então, eu queria que ele fizesse tudo perfeito, eu queria que ele fosse assim, faz isso. Realmente, e muito exigente. Ele é uma criança, né? Uma disciplina atlética, esportiva. Pá. E no começo da pandemia, a minha esposa decidiu fazer terapia. Estava muito bem. A pandemia foi uma coisa horrível pra gente, mas a quarentena foi ótima pra minha família. Eu tive intimidade com pessoas dentro de casa que eu não conhecia, que eu não tinha esse tempo junto, né? Então não tinha essa intimidade com a minha esposa e com meus filhos, por conta da carreira, né? Então, e ali ela quis melhorar para poder educar os filhos de uma forma melhor. Que lindo. E eu vi diferença nela e eu pedi para fazer também. Olha aí. E dali, mas terapia é coisa de louco, né? Terapia é coisa de maluco. Claro que não. E... Mas muita gente pensa assim. A psicóloga me deu tanta ferramenta. Lá na Ucrânia. Lá na Ucrânia, mas a psicóloga aqui do Brasil. Doutora Gina. Pode falar o nome dela, deu o Instagram dela. Olha. Doutora Gina? Doutora Gina. Lá de Goiás. Parabéns. E a gente tem um carinho enorme por você. É cristã ela? É cristã. Uma psicóloga cristã. Isso. E por todo... Mais parabéns ainda. E por todo carinho, né? Por tudo que você influenciou a nossa vida a melhorar, né? E aí ela começou a dar muita ferramenta pra gente entender a cabeça de uma criança, né? A vida, o olhar de uma criança, né? Que é totalmente lúdica. Desde 5 anos eu vivo alta performance o tempo todo. A exigência é lá no alto. Se eu errar um passe num treino, quando eu tinha 5, 6 anos, eu escutava bronca do treinador do nível hard. Então, com a minha esposa era muito assim. Então, eu exigia muito dela também. Buscar ajuda fez com que eu melhorasse também dentro de casa, na minha vida conjugal, com meus filhos, também no meu trabalho, dentro do vestiário, porque eu não admitia ninguém errar. Uau! E exigia muito das pessoas. Então, muitas vezes eu era um peso, né? Só que eu não tenho essa visão, né? A gente não tinha essa visão. Pra você, cara, eu tô ajudando, eu tô fazendo você melhorar, tô fazendo você ter resultado, tá achando ruim o quê? Você fez errado, você não fez bem feito, vamos fazer bem feito. Olha, fazer. E eu fui tendo ferramenta para poder melhorar, né? Poder evoluir. Eu tenho isso comigo, assim, eu tenho o maior prazer, assim, que eu sinto em ver alguma pessoa próxima evoluir, melhorar,
crescer. E quando eu sou uma ferramenta pequenininha, alguma coisa que eu possa fazer para as pessoas melhorarem, eu me sinto muito realizado, muito feliz também. Só que eu usava as ferramentas erradas, né? Então, Caraca. A intenção era boa, mas as ferramentas eram erradas. Isso. Graças a Deus e a doutora Gina, a gente conseguiu as ferramentas certas para poder melhorar. Olha só, nós estamos falando de um homem de sucesso, hoje atacante do Corinthians, detonando. Mas deixa eu dizer uma coisa. Vou falar uma frase típica, um bordão típico do Ceará. Quando você vê um jabuti trepado no alto de uma árvore, acredite, isso não é coincidência. Alguém botou ele lá. Quando você vê um homem que tem sucesso, como Júnior Moraes, né, tendo sucesso que tem, isso, e pela constância ao longo do tempo, que não para de crescer, entende? Isso não é coincidência. Ele fez alguma coisa diferente de quem não tem sucesso. Talvez eu esteja falando para você. Olha o que ele está falando, ensinando para você do sucesso dele. Gratidão e honra. Ele está falando da psicóloga lá de Goiânia, que fez uma ruptura, uma psicóloga cristã, que fez uma mega ruptura na vida dele, no caráter, no entendimento dele, que refletiu em toda a família. E toda pessoa grata dá honra. Dá honra é dar àquela pessoa o que ela já tem por direito. Ele está devolvendo para Gina, para a psicóloga cristã dele, o que ela já tem por direito, o que ela fez na vida dele. Então você quer ter sucesso? Aprende, amiga. Aprende, amigo. Aprende a ser grato, como o Júnior Moraes está sendo. Aprende a dar honra às pessoas, como ele está dando. E aí você vai entender o que é sucesso na base. Você não vai ter que correr atrás das coisas, fazer. O sucesso vem naturalmente quando você é a pessoa certa. Estava falando um pouco da minha chegada na Ucrânia, né? Uhum. E da Chegou dificuldade, em 2012. Isso, da dificuldade que foi meu primeiro mês no país. Um país super influenciado pela União Soviética, né? Isso. Rússia, no momento Rússia já. Isso. Chegando ali em 2012, eu cheguei contratado, a maior contratação do clube. Feliz da vida, né? Cheio de objetivos. Vou receber, de você metas, bem recebido, isso, só você aqui por cima, abafando e tal. Quando eu chego lá, vou pra temporada, passo no corredor assim, junto com meus companheiros, e logo cedo, e dou bom dia para meus companheiros, e eles viram o rosto. Falei, caramba. Aí, vou cumprimentar e dar a mão, sabe aquela mão bem... Sei. Não tô feliz contigo aqui. E eu me senti muito mal com isso. E dentro de campo, pancada pra caramba. Os caras batiam pesado em você em campo. Batiam pesado nos treinamentos. E eu, caramba, eu vim pra cá pra ajudar o clube, a maior contratação. E por que isso, né? Por que tá acontecendo isso? E o meu primeiro mês, assim, foi muito, muito difícil. Eu me senti muito mal, chegando num lugar, assim, com uma cultura tão diferente do brasileiro, né? A gente chega aqui, um estrangeiro, a gente acolhe tão bem, né? E de repente eu chegar lá e me senti tão mal. Pensei em desistir, pensei em ir embora. Não conseguia produzir o meu futebol. Até que chegou um momento que eu pensei, cara, eu fui contratado aqui, cheguei agora. Ir embora daqui vai ser frustrante, né? Tipo... Vou parar no meio do caminho? Acho que não é esse o plano que Deus tem pra mim. E aí vou fazer o seguinte, vou começar a chegar mais cedo no clube, 2 horas antes do treino. Vou começar ali a ter mais contato com as pessoas que trabalham no clube, né? Os trabalhadores ali, do dia a dia. Vou começar a aprender a língua e vou começar a treinar muito forte, vou me preparar na academia antes do treino, porque eu vou vencer aqui. Aí eu falei, agora eu vou vencer aqui. Foi uma virada de chave, porque eu comecei a fazer amizade. E esses trabalhadores que são do clubes assim, que são muito interessantes, são pessoas assim maravilhosas e que são carentes dessa conversa, né, desse contato com os jogadores, né, e nem sempre tem essa intimidade. E eu comecei a fazer amizade assim com o pessoal, e comecei a aprender a língua. O pessoal começou, e aí Esse cara é diferente. Comecei a falar a língua deles, comecei a ter amizade. E aí eu comecei a entender mais da cultura. E aí você entende que a União Soviética era um país, era tudo comunismo, né? Era tudo muito fechado. E adora uma guerra. E adora uma guerra.
Então as pessoas que vêm de fora são inimigas, né? Elas não vão se abrir assim, né? Os ucranianos não iam se abrir assim de primeira comigo. Eles queriam entender quem eu era, o que eu estava fazendo ali, se eu respeitava eles mesmo, se eu fui para ajudar, para depois eles passarem essa confiança, né? Posso confiar? E foi muito interessante isso para mim, foi muito rico isso para mim, porque na minha cabeça eu era um pouco ignorante de entender que tudo que eu fazia era o certo. Então, tudo que eu vivia era o certo. Então, o jeito brasileiro era o certo, de abraçar, de fazer isso, de ser assim, assim, assim. Mas quando eu entendi a história do próximo, né, eu fui entendendo o porquê que eles eram assim. E eu fui entender que eles tinham o direito de ser assim, né? Eles têm uma história, eles têm uma vida, eles têm uma experiência. Aprenderam a ser assim na vida deles, na experiência deles. E isso me abriu muito a cabeça para a vida, né? E eu uso até hoje aqui no Brasil, uso em todo lugar que eu vou isso, que as pessoas têm histórias diferentes. Então, quando a pessoa reage diferente do que você imagina, não é que ela esteja certa ou errada, é que ela tem uma história de vida Nem diferente. que ela seja mal ou boa. Não é mal ou boa, realmente. Mas que tem uma história de vida diferente. Então, quando você começa a ter esse olhar, você começa a aceitar mais as pessoas, né? Então, e aí foi a virada de chave. E a partir daí, eu fiquei 3 anos no clube. Fui o maior artilheiro da história do clube. Uau! Muito sacrifício, muita luta, mas... Muita canelada na perna. Muita canelada, muito jogo debaixo de neve. Mas o resultado chegou. Com muito esforço, com muita dedicação, mas o resultado chegou. Eu fiquei 3 anos ali no Metalurg. Fui o maior artilheiro da história do clube. E chegou o convite para ir para o Dinamo de Kiev. Entre outros convites também para sair do país. E aí já fala, entendam, o Metalurg e o Dinamo de Kiev já é na Ucrânia, Isso. Né? Nesse país que nós estamos vendo que está em guerra, continua em guerra. Isso mesmo. O Metalurg era um clube médio e o Dinamo é o clube mais tradicional da história do país. Né? Um clube que tem muita tradição, muita história, foi várias vezes campeão. E quando eu cheguei no Metalurg, eu tinha um sonho de jogar, assim, de muitos anos, né? Sonho de criança, de jogar a Champions League, que é o maior campeonato de clubes do mundo. E quando eu cheguei no Dinamo, eu realizei esse sonho de poder jogar. Então, tudo começou lá em 2012, quando eu cheguei no primeiro mês, quando toda essa dificuldade, eu desisto ou sigo em frente? Eu quero pegar isso assim, aqui é jogo de gente grande, aqui é café preto sem açúcar. Olha só, eu busco aprender a todo momento. Eu entendo que eu sou pequeno, falho, sei muito pouca coisa de muita pouca coisa e tenho muita coisa para aprender de muitas coisas. Então eu estou sempre pronto para aprender. Olha só, ele chegou na Ucrânia, né? E ele foi rejeitado pelos colegas, né? Entrava no treino, pancada, as pessoas não falavam com ele, estendia a mão, pegava assim. E ele poderia assim, vou embora, o pessoal não me aceitou. Mas é assim, essa é a cara dos perdedores. Eles param no meio do caminho. Na primeira adversidade, na primeira dificuldade, eles param. E ele poderia ter parado e dizer, é real, é neve, me dão canelada no treino, meu time me dá canelada no treino, não falam comigo, não estendem a mão para mim, me rejeitam, então eu vou embora daqui. Ele poderia ter dito isso, né? Mas aí vem, o que é que os vitoriosos têm? E começa logo com autorresponsabilidade. Esse cara, então o que é que eu tenho que fazer diferente para conquistar esse time? Começou a chegar 2 horas mais cedo no clube, começou a conversar com as pessoas que faziam parte da estrutura do clube, os funcionários, aprendeu a língua. Como é que eu posso ser querido se eu não falo a língua deles? Aprendeu a língua e foi conquistando, até ser aceito, até fazer parte. Quantas vezes você na sua vida parou no meio do caminho, diante da primeira adversidade, diante da segunda adversidade? Quantas vezes você parou? Né? E aí você vai entender quem chega longe. É porque não parou no meio do caminho, não parou diante da primeira, da segunda, da terceira adversidade e continuou jogando, continuou vivendo, continuou enfrentando desafios, continuou crescendo. Acho que a Bíblia nos ajuda muito assim, a seguir em frente, né? Acho que é um manual de vida, tem muita coisa ali dentro que
faz com que a gente entenda que os momentos difíceis são, na verdade, são preparatórios. E quando você começa a enxergar isso, você acaba ficando motivado nesses momentos, né?